Olá, sejam bem-vindos ao canal Bolsa com Quitembadas. Eu sou o José Quitembo e hoje vamos rever os meus resultados do mês de julho. Mês de julho, como conseguem ver, comecei de uma forma negativa a primeira semana e depois começamos a recuperar lá mais para frente. Por volta do dia 21 tivemos aqui uma queda, recuperamos uma outra queda. Como conseguem ver, é uma conta real, Interactive Brokers. Tive que ocultar aqui, claro, o meu número de conta e os valores que eu tenho na conta. Vamos olhar em termos de valores. Podemos ver aqui no desempenho e relatório. Vamos chegar a statements. Mas ao mesmo tempo, enquanto processa naquele lado, temos aqui, eu uso o TraderView para fazer o review dos meus trades. Mês de julho, daqui a primeira semana, que foi no dia 2, tive 3 trades e pronto, negativo 800. Depois comecei a semana seguinte no negativo, depois fui recuperando e fechei também no negativo. Isso foi na segunda semana. Terceira semana, positivo e um negativo, então tá aí o fecho. Quarta semana, negativo, com essas duas perdas. E depois na quinta foi a mais estranha, que foi $3.500 na segunda-feira. E nesses outros 2 dias, terça e quarta, negativo e no último positivo. Estes valores, a soma deste valor que dá 4.132 é sem contarmos as comissões. Ou podemos ver aqui no dashboard. Dashboard, este é um que eu criei para analisar os meus resultados. E como conseguem ver aí, temos 3.807, que é porque ela aqui já tem em conta as comissões, enquanto no TraderView eu desativei as comissões. Mas como essas são apenas plataformas que extraem dados da Interactive Brokers, então vamos entrar aqui na Interactive Brokers para vermos qual foi o desempenho. Então vemos aqui Activity e aqui podemos colocar Custom e aqui vamos colocar do dia 1 de julho ao dia 31 de julho. View Statement, 1 de julho, 31 de julho. E aqui vamos para o Realized e Unrealized. E aqui estão todos os trades que eu fiz. Em ações, tivemos um ganho de $5.600, enquanto que em opções tivemos uma perda de 1.792. Somando aqui os 3.807 que coincidem com a minha plataforma pessoal, que é esse Trading Dashboard. Cá tens os 3.807, exatamente o mesmo valor, porque ele extrai tendo em conta as comissões. Aqui analisando em números, podemos começar pelo mês e depois vamos... Sim, o mês já mostrei, que é o mesmo que temos aqui. Ok? Diferença apenas as comissões. E aqui podemos olhar para cada nome individual. Em ações, a maior perda foi esta, verifiquei, foi de $1.000, 1.067. E além dessa também tivemos essa de 665. Tendo em conta que esses 1.067 estava bem dentro daquilo que é a minha margem de risco diária. E temos essa também, 703. Entre os ganhos desse mês, tivemos o DFNS, $4.000. Tivemos FCUV, esta foi na DFNS foi na segunda-feira, essa última segunda-feira, na última semana. 3.488 no FCUV foi no último dia do mês. Ok, também tivemos aqui $2.000 no VEE e NVVE $1.200. Temos mais uma perda aqui, INLF 983. Então entre as perdas tens
1087, 1067, 983 e tens a 665. Equities e Index Options, que são os contratos. Em termos de perdas, tivemos algumas perdas desnecessárias, esta da Tesla, esta do SPY, Puts, bem desnecessária. Acredito que houve mais alguma aqui, também SPY. Então no SPY tivemos duas e na Tesla uma, nesse caso acima de $500. O resto, como conseguem ver, conseguimos conter as perdas abaixo dos $500. E em termos de ganhos, tens essa de 1000, acredito que foi SPY, ok? Tens de 650 e por aí fora, e deu-nos essa perda de 1792 em opções e o total, como já disse, 3807. Os trades, aqui consegues ver a entrada e saída, e aqui vamos conseguir perceber, quando analisarmos os gráficos, exatamente quais foram as ações, em termos, olhando para o gráfico, onde é que tivemos perdas. Indo um pouquinho mais a fundo, em termos de desempenho, aqui vamos conseguir ver o desempenho por dia. Como disse, este valor inclui comissões, então o valor real é 3.800. Okay? Significa que temos por aí 300 em comissões. Percentagem de ganho 27%, 28% até. Percentagem de perdas 72%. Mas para ter esse resultado, claro, tive que conter as perdas, certificar que as perdas fossem bem mais pequenas que os ganhos. Por isso é que é importante. O tempo máximo que eu, o tempo médio que eu seguro uma ação quando estou em ganho, 1 hora, e em perda 15 minutos. Okay? Aqui conseguimos ver os ganhos ou o desempenho por cada dia de semana. Às segundas-feiras teve 5.000 e pouco em lucros. As terças-feiras foram os piores dias. Quarta foram aqueles dias equilibrados e quinta também foram dias negativos. Esses resultados são importantes porque consegues aí depois refletir e ver onde podes melhorar em termos de dia, não só, também em termos de período. Aqui mostra-me que às 10 horas, que é o período da manhã, tem o melhor desempenho. De tarde, volta das 14, o desempenho é ruim, ok? É negativo. Às 12 também, volta do meio-dia. Então o período da manhã é sempre melhor, e aqui consigo ver que o período da manhã, por volta das 10 horas, é quando eu coloco mais trades. O volume é mais elevado, mas também acontece às 14, ou seja, mesmo quando eu estou a perder, eu acabo por forçar e tentar recuperar. Aqui, por exemplo, às terças-feiras também é o dia que eu coloco, que eu faço mais trades, mas é o dia que eu tenho mais perdas. Então aí depois acaba por ser uma questão de reduzir essa exposição, reduzir o número de trades nesses dias, por exemplo, na terça-feira e às 14 horas ou 12 horas, que são os períodos que eu mais perco. Isso é importante porque acaba por ajudar-te a perceber dados essenciais, dados que tu usarás no dia a dia. Aqui consigo ver os preços, o preço das ações que eu mais comprei. Comprava mais ações entre 12 e 5 dólares, 5 e 10, 10 e 20. E em termos de desempenho, tenho-me saído muito bem nas ações entre 5 a 10 dólares. Das ações de 12 a 5 dólares nem tanto, e essas entre 10 a 19, o desempenho não tem sido assim tão bom, mas aqui conseguem ver que tem sido muito positivo comprar ações dentro desse range. E agora, olhando para aqui para o meu dashboard, como disse, é ligeiramente diferente. No dashboard, que é algo que eu ainda estou a melhorar aos poucos, consigo extrair a partir daqui, extrair os dados da Interactive Broker,
algo muito interessante que é a identificação de erros repetitivos. Isto eu coloquei e onde, pronto, áreas onde posso melhorar. Isso eu coloquei exatamente para sempre que eu extrair os dados, ele vai pegar, vai fazer uma análise do comportamento dos meus trades em termos de entradas e saídas, e aqui vai me dizer o que é que está a acontecer, porque há coisas que eu posso notar fazendo o journaling e registrando tudo, mas ele aqui vai me dizer onde eu posso melhorar, onde eu estou a falhar e tudo mais. Então é muito interessante. E aqui eu olho mais para o strategy que eu uso, que é VWAP Holds, que ele aqui vai me dizer, ok, por exemplo, se a maioria das vezes eu tiver que comprar uma call option acima do VWAP, ele vai me dizer quais são as que eu estou a comprar acima do VWAP, qual é a minha percentagem de ganho para call option, que conseguem ver está, pronto, diz 100%, mas aqui estava a analisar apenas um ativo, mas é das coisas que eu tenho que melhorar, por acaso está aqui. Call win rate, ok, quantos calls versus ganhos versus perdas, puts a mesma coisa, e aqui mostra-me quanto às ações. Conseguem ver aí que na mesma tem mais perdas do que ganhos, em todos eles. Ok, isso é algo que preciso de melhorar. Mas a importância no trading, o mais importante é exatamente isso, é conseguir pegar os teus dados, colocar numa plataforma ou colocar num ficheiro em Excel e analisar cada um deles. Aqui vamos analisar cada trade, nesse caso do mês de julho, e para não ser muito longo podemos analisar apenas as principais. Eu normalmente no final do dia faço fotos daquilo que são os trades, okay, que são esses aqui, NVVE, que é uma das ações que acho que fizemos $1000, se não tem erro, 1200. Mas aqui conseguem ver a entrada, que é essa seta verde, e a saída. Ok, este foi um bom trade. E isto é importante porque a visualização acaba por ajudar também a identificar os erros repetitivos. SPY, tentei comprar opções aqui, vi que não estava, o SPY continuava a cair, então saí das minhas opções e pronto, aquilo continua a descer. Isso é um Zero DT, nesse caso um contrato que expira no mesmo dia. Aqui temos também a Tesla. Mesma coisa, acredito que essa foi a Tesla que tive uma perda. Não foi a perda significativa, porque conseguem ver aí, eu entrei e saí logo. Mas sim. Soon, aqui comprei já bem tarde, isso foi por volta das 15 horas dos Estados Unidos. Ok, entrei e saí logo. O ideal nessas situações é entrar mesmo aqui à volta do aqui de manhã versus essa linha amarela que é o VWAP. Quando entro aqui, sei que estou a entrar colocando um número de ações reduzida, vão ver a maioria das vezes são 400 ou 500 ações, e arriscando pouco, porque eu sei que estou numa situação desfavorável, tinha que entrar aqui. Além desta, também temos aqui a SKYQ, perda de $490. Esta entrei aqui, que pronto, na verdade pensei que iria continuar a subir, mas teve essa rejeição enorme e nem sequer deu-me tanto tempo de reagir. Como conseguem ver aí, 7 minutos e uma perda de $490. Eu entrei à volta desta zona aqui e saí aqui. Essa acredito que é a que eu tive $2051 de lucro. Mas olhem para o potencial. Continua a subir, isto seria muito mais do que os 2000, seria talvez por volta de 6, 7 mil. Mas aqui lembro que nesse dia a internet estava super fraca, então decidi sair, que é algo, pronto, lamentável, mas... Aqui, QTTB, entrei, mas já era de tarde, também uma daquelas idêntica a VIII, onde tu entras tarde ou entras naquela incerteza. Aqui já eram 15 horas, acredito que é idêntica a SUNI. E além desta tem a LEDs, mesma coisa. Conseguem ver aqui que existe uma sequência.
Todas as trades onde tivemos um desempenho negativo, aqui conseguem ver 412 dólares. Não liguem para esta aqui, TRIB é Training Account, então é como se fosse uma demo account. Eu entrei numa posição e essa posição foi congelada, então por isso é que ainda continuei, mas não liguem esta aqui, ok? Mas o LED sim, 412, exatamente na mesma zona. Então às vezes o erro acaba por ser repetitivo e existe mesmo essa importância de pegarmos e revermos sempre os trades para identificar onde estamos a errar. E aqui claramente é um ponto e eu não tenho feito essa revisão de forma constante. Daí a razão pela qual temos um monte de erros na mesma zona. WODS, entrei aqui nessa zona por volta das 12 horas, saí aqui, mas não havia nenhuma razão de sair porque não estávamos definitivamente a quebrar o VWAP. Então aqui talvez o que eu faria diferente seria talvez reduzir a exposição ou gerir melhor. Acho que aqui depois fiquei cansado de ver esse, pronto, sideways action, esse sobe e desce sem sequer fazer nada e sair. E olhem, depois da minha saída, saiu de 3 dólares para 4. Okay? 1 dólar de subida, por aí 30% de incremento. SMCI, acredito que foi a única posição curta que eu tive no mês de julho. Terá aqui a volta dos 30 e 94. Fechei aqui nessa zona, mas na verdade eu queria arriscar os 31 e 25. Para quem não sabe, short selling, que é a posição curta, é torcer pela queda das ações. E o que aconteceu? Ela realmente começou a cair e eu já tinha saído. Então, um daqueles trades e sim, 12, 13 horas, né? Entre as 12. Então, 12 e 14, 15 horas têm sido os piores momentos para mim. SPY, aqui, opções, entrei, talvez não fui paciente suficiente, conseguem ver aí 1000 dólares, porque um contrato, se vale 1 dólar, um contrato equivale a 100 ações, então nesse caso são 1000 dólares. E ele subiu até mais ou menos os 3 dólares e meio. Poderia não vender aqui, mas é uma oportunidade também que passou-me. Aqui é a mesma coisa. Entrei aqui nessa zona, 60 cêntimos, vendi a 1,50, ela acabou por chegar até 4 dólares e meio, na verdade 5 aqui. Então, daquelas oportunidades que seria de 600 dólares para 5.000 dólares em pouco tempo, menos de uma hora. Precisava apenas de ter paciência. Se eu estou a arriscar, sei lá, 500 dólares, ou se eu tiver a arriscar 300 dólares, era só ser paciente e aguardar pelo setup, que na verdade aconteceu. DFNS, daquelas que eu tive um ganho, se acho que foi 4.000 dólares, se não estou em erro, mas olha para isso, de 6 dólares para 20, ok? E eu saí aqui a volta dos 11, 12 dólares. Também um daqueles dias que eu estava com a internet super fraca e estava assim meio irritado, então fechei a posição muito cedo. Não havia também razão nenhuma de fechar a posição. Ele estava bem distante do VWAP, não existia nenhuma tendência, nenhum sinal dele fazer essa correção. E aqui eram 1000 ações. Então, 6, 16 seriam 10.000 dólares. Acho que aqui, como disse, só foram 4.000 dólares de lucro, se não estou em erro. Este foi o que eu tive, 4.000, sim. Fiery. Aqui tentei entrar numa posição longa, falhou. Depois tentei entrar aqui a pensar que ele iria segurar o VWAP. Como conseguem ver, eu coloco linhas que são as zonas. Então logo eu vi que ele queria quebrar esse suporte, sair logo. E na verdade, entre aquele grupo todo, essa foi o que realmente funcionou, porque depois esse suporte tornou-se resistência e aqui na verdade podia ter entrado numa posição curta, mas pronto, daí ele só foi caindo. INLF, posição longa, cortei, posição longa, cortei, pronto. Também acho que foi uma das maiores perdas.
talvez perdi $600 se não estou em erro. E por último, Polar, tá aí, Fire, 450. INLF, que é o outro, Polar, 76. Entrei e foi uma confusão, rejeitou o VWAP, tentei entrar a pensar que iria recuperar o VWAP, tal como disse, tenho aqui a linha de suporte desta zona, então logo vi que ela quebrou, saí e conseguem ver o suporte tornou-se resistência e começamos a cair novamente. Estes são os resultados que eu queria partilhar convosco do mês de julho. Espero que tenham gostado. Claro, agora temos o mês de agosto e vamos ver como é que será. Mas para o mês de julho, os resultados foram, pronto, positivos, mas como conseguiram ver aí, houve muita oportunidade que eu acabei por deixar passar. Se gostaram, coloquem um like, partilhem com mais pessoas. Se quiserem que eu adicione algo, se quiserem que eu toque em determinados pontos, é só colocarem nos comentários. Sigam a página, tanto do Instagram, TikTok, como a do YouTube. Estamos juntos, até a próxima.